Pessoal, saudações. Como sabemos, no mundo inteiro, no mês de outubro, há uma campanha de conscientização sobre o Outubro Rosa, certo? Então, para falar sobre o Outubro Rosa, a gente vai bater um papo muito bacana com a doutora Tiene Melo, né? Doutora Tiene Melo, especialista em saúde pública, foi minha companheira de trabalho aqui no município de Teotônio Vilela, Alagoas. Ela atua tanto pelo SUS como na sua própria clínica, né? Particular. Então, a doutora Tiene, pessoal, é do estado de Minas Gerais, está aqui conosco, no estado de Alagoas, e nós, vilelenses, temos a maior honra, o maior privilégio de tê-la aqui no nosso município, porque pelo o tempo que passamos juntos, já percebi que ela é uma defensora do SUS. Eu digo isso porque trabalhamos juntos. Tá bom, pessoal? Deixa eu mostrar aqui vocês a doutora Tiene. Doutora Tiene, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu digo nosso porque esse canal é feito por mais de 17 mil inscritos, 99% agente comunitário de saúde de todo o território nacional. E eu não poderia deixar de citar o estado da senhora, que é o estado de Minas Gerais, né? No nosso canal tem muitos agentes comunitários de saúde, muitos agentes de combate à endemia do estado de Minas Gerais. Outra coisa, doutora, que me chama muito a atenção é que a maior parte dos nossos inscritos são mulheres. E nada melhor do que a gente bater um papo sobre o Outubro Rosa falando das mulheres. Não é isso, doutora? É isso. Muito boa noite a todas, a todos. É um prazer estar aqui com você. Paulo, você é um querido, né? Um colega que realmente eu tenho o maior orgulho de falar que a gente trabalhou junto e seguimos juntos na luta, né? Pelo SUS, por um SUS melhor. Aproveito a oportunidade para parabenizar todos os agentes comunitários de saúde pelo Dia Nacional, agora nessa semana que comemoramos, Dia de vocês, e dizer da minha alegria de fazer parte de equipes com vocês, trabalhando juntos, para oferecer mais saúde, para fazer educação em saúde, como a gente está aqui hoje. Obrigado, doutora. Doutora, por que de todos os anos, no mês de outubro, há essa campanha do Outubro Rosa? Afinal, por que Outubro Rosa, doutora Tiene? Bom, a campanha, ela começou na década de 90 nos Estados Unidos, por uma fundação que hoje ainda é uma das maiores do mundo, né, em prol do câncer de mama, da Susan Komen, e ela distribuiu laços cor-de-rosa para os participantes de uma corrida pela cura. Então, já haviam muitos casos de muitas mulheres doentes, mas ainda precisando de recurso para pesquisas, para promoção de tratamento, para divulgação, né? A gente estava conversando em outro momento de como é interessante, porque o câncer de mama ainda é o mais prevalente em todo o mundo. Então, quando a gente fala de países mais desenvolvidos ou menos, o câncer de mama continua afetando as mulheres de uma forma muito forte, né? E aí começou lá essa campanha e foi se disseminando, depois se organizou, a gente hoje no Brasil tem a campanha bem consolidada, e no mês de outubro, embora o ano inteiro a gente se preocupe com essa causa, no SUS, né, a gente tem a disponibilidade dos exames, do rastreio durante todo o ano, mas o mês de outubro ficou marcado como o Outubro Rosa, para a gente chamar a atenção das mulheres para essa causa e evitar esse número tão grande ainda de mortalidade. Então tá aí, né, pessoal, aí a explicação da doutora Tiene Melo, que é especialista em saúde pública, né, e tem muita propriedade e autoridade no que está falando. Doutora, para quem está nos assistindo agora e vendo, o meu uniforme, a cor da senhora, acho que a gente combinou, né, mas a gente não combinou, né? Graças a Deus deu certo na cor e nada melhor do que homenagear a vocês mulheres, não somente nesse Outubro do Rosa, como também ao longo de todo o ano, não é isso, doutora? Sim. É super importante porque há algum tempo vem se instalando essas campanhas, né, com as cores do mês, e hoje nós temos quase todos os meses do ano preenchido com alguma campanha, e tem que ser assim, vai continuar assim até a gente conseguir melhorar os números, né? A gente fala em números, mas são vidas, então
todos os anos, muitas mulheres adoecendo e a gente precisa chamar a atenção de alguma forma. Então, a gente usa lenço, a gente usa blusa, a gente fala sobre isso. Eu me recordo do tempo em que a gente trabalhava junto e você sempre presente nas salas de espera da unidade de saúde, né? Que é o momento em que os pacientes estão ali aguardando as suas consultas, ou teste rápido, seja o que for. E esse momento é bem aproveitado quando os agentes de saúde vão até lá, conversam, dentro das consultas também, a gente aproveitar para chamar atenção para essa questão. Que a gente tenha cada vez menos mulheres adoecendo e morrendo por causa do câncer de mama. Perfeito, doutora Tiene. Doutora Tiene, o Outubro Rosa, ele é uma campanha voltada somente à prevenção do câncer de mama ou também se estende aos demais outros tipos de câncer? Bom, esse é um ponto interessante. A gente foca no câncer de mama porque foi o início, o princípio, né, da campanha, mas a gente acaba aproveitando como uma oportunidade para poder falar sobre saúde da mulher. Então, é um momento em que a gente capta as mulheres através da campanha e se estende para as outras questões, prevenção do câncer de colo, câncer de útero, né? Do câncer de ovários, para falar sobre saúde da mulher mesmo, porque a gente sabe que vai muito além do câncer de mama. Então, o mote da campanha é a prevenção do câncer de mama, mas a gente chama a todas vocês, mulheres, a todas nós, a atenção para cuidar melhor da nossa saúde de um modo geral. Até porque a mulher que está ali na unidade de saúde ou no hospital, convidada, motivada pela campanha, ela não vai ser vista só nessa prevenção do câncer de mama, né? A gente olha como um todo e aproveita para cuidar. Perfeito. Doutora Tiene, eu vou compartilhar aqui uma tela. A senhora não vai poder ver, quem está vendo vai ser os nossos inscritos, tá certo? Mas Sim. vamos falar sobre algumas informações do próprio Instituto Nacional de Câncer, que, segundo ele, o estilo de vida e o ambiente em que nós vivemos apresentam uma relação com a taxa de incidência de câncer de mama e também de óbito. Eu gostaria, né, que a senhora comentasse sobre isso. Mas antes de passar, doutora, a palavra para a senhora, deixa eu só compartilhar aqui a tela com nossos inscritos para o pessoal ver do que estamos nos referindo. Aí a Sim, senhora pode ouvir, tá, doutora? tá, Eu Júlia? estou aqui compartilhando um gráfico que está disponível no site do Instituto Nacional de Câncer, que fala sobre quantas mulheres adoecem e morrem aqui no Brasil. Né? Ele relata que o câncer de mama é um tipo de câncer mais comum entre as mulheres em todo o mundo, né? Exceto, ele abre um parênteses, exceto no câncer de pele não melanoma, né? É o tipo de câncer que a senhora tem propriedade muito mais do que eu para falar sobre esse assunto. E, e representando quase um terço de todos os casos de doença no Brasil. Estima-se que, segundo o Instituto Nacional de Câncer, aponta que 66.280 mulheres desenvolverão esse tipo de câncer entre 2020 a 2022 aqui em nosso país. Ainda, segundo o Instituto Nacional de Câncer, a taxa de incidência de câncer de mama estimada para cada ano entre 2020 e 2022. Aqui tem um gráfico que mostra que tem uma relação muito grande, como eu acabei de comentar com a senhora, tem uma relação muito grande com o estilo de vida e o ambiente mais urbanizado. A taxa de incidência. E também está envolvido, doutora Tiene, com a taxa de mortalidade por câncer de mama nas unidades da federação. De 2016 a 2018 também uma relação muito significativa, no caso de óbito, principalmente relacionado ao estilo de vida e ambiente mais urbanizado no nosso território nacional, doutora Tiene. A senhora poderia comentar sobre isso, doutora? Claro.
Essa é uma questão interessante, porque quando a gente fala de câncer, e isso se estende a todos os tipos, o câncer de pele não melanoma, que é o mais comum de todos, né? A diferença é que ele é um câncer que mata muito pouco. Então, se a gente for falar de mortalidade, o câncer de mama nas mulheres, ele vai para primeiro lugar, Vai para primeiro lugar. né? Então, e quando a gente fala de qualquer tipo de câncer, a gente está falando de uma doença multifatorial, que não tem uma causa única e que é causada por um acúmulo de mutações. Então, o nosso organismo, todos os dias, é exposto a diversos agentes agressores, poluição do ar, estresse, alimentação ruim, agrotóxicos, e ele vai suportando, ele vai driblando isso, né? Então, imagine ali que você está no trânsito e vai se desviando dos carros para seguir o seu caminho. O nosso corpo faz isso com os agressores. Chega um determinado momento em que ele não tolera mais, essas agressões se acumulam e acabam gerando o câncer. Com o câncer de mama é da mesma forma, e o que acontece? Quando a gente fala do ambiente urbanizado, a gente está exposto a mais agressores, né? Verdade. Então, o ritmo de vida, né? O estresse é um agressor para o nosso organismo, a poluição do ar, a poluição do solo, da água, dos alimentos. E aí é importante falar também da alimentação, da inatividade física, né? O câncer de mama, ele tem associação também com o período reprodutivo da mulher por conta da exposição ao hormônio. Então, o estrógeno, né, que faz, que é um alimento para o desenvolvimento da célula, para o crescimento celular, partindo do ponto que o câncer é um crescimento desordenado das células e adoecido, e o estrógeno alimenta isso, então quanto mais tempo a mulher tem de exposição a esse hormônio, mais risco. E aí vem um ponto que é interessante, que explica, por exemplo, o início do rastreio da doença. Então, o câncer de mama não é um câncer que geralmente a gente vai encontrar numa idade mais nova. Por quê? Como eu falei das agressões que vai sofrendo e que o corpo vai se desviando, quando a gente chega com 40, 50, 60 anos, ele já sofreu, o corpo já sofreu tantas agressões que ele fica mais vulnerável ao adoecimento. Então, a faixa etária é um fator de risco importante, né? E aí tem uma outra questão que é as mulheres mais jovens, elas são mais propensas ao cuidado do que as mulheres em idade mais avançada. E é a idade em que o câncer costuma se manifestar. Então, às vezes, a mulher já está numa fase da vida, pós-menopausa, ela está mais do lar, ela não tem uma vida sexual ativa, e por isso ela se dispensa dos exames de rotina. Então, ela começa a se esquivar da citologia, ela não está mais tão presente nas reuniões da unidade sobre saúde da mulher, mas é exatamente esse o momento em que é mais favorável para o surgimento do câncer de mama. É por isso, doutora, que está muito relacionado, né, com o que a senhora acabou de falar, tanto a incidência de casos novos como de óbito com o estilo de vida e também na forma do território ao qual a gente também vive. Não é isso, doutora? Doutora, diante disso que a senhora acabou de falar, qual a importância da mulher fazer o autoexame? E o que é o autoexame? A senhora poderia explicar, doutora, para a gente, por favor? Sim. O autoexame da mama é você, mulher, se tocar, se avaliar, se examinar para ver se a sua mama indica alguma alteração que seja necessária de investigar. O autoexame, ele não modifica a questão do diagnóstico e da mortalidade, mas é importante como autoconhecimento. Então, eu sempre gosto de dizer que o paciente é o maior especialista em si mesmo, né? Verdade. Ninguém te conhece melhor do que você. Então, imagine que eu hoje, com 33 anos, eu chego em uma consulta médica e aquele profissional está me vendo pela primeira vez, eu estou comigo há 33 anos, Isso. né? Então, a gente estimula que as mulheres se conheçam, se olhem e se toquem. O autoexame, ele deve ser feito em 3 momentos. Então, a mulher deve estar
sem nenhuma roupa, ela deve olhar o formato, a cor das mamas, e aí ela deve fazer a palpação dessas mamas, de fora para dentro, tocando toda a mama, e ela deve fazer isso em pé ou sentada, se ela ficar mais confortável, depois no banho e depois deitada. Por que essas três posições? Porque aumenta a chance de que essa mulher consiga verificar alguma nodulação, alguma alteração na forma da mama. E isso faz com que a gente consiga ter um diagnóstico antecipadamente, né? Então, muitas vezes, a mulher pode chegar com uma alteração na mama discreta, mas que ela vai te dizer assim: olha, a minha mama não era assim e ela está diferente. Isso obrigatoriamente indica para o médico que ele deve investigar. Não necessariamente algo gritante, não precisa ser um caroço grande, algo assim. Até a textura da pele, a gente diz que o câncer de mama, a pele pode ter uma textura de casca de laranja. Então, se a mulher tem o costume de se avaliar, de se tocar, e ela fala, doutora, a minha pele da mama era lisinha e agora ela está com um aspecto mais rugoso, isso te obriga a investigar para ver se tem alguma alteração naquela mama que justifique isso. Perfeito, doutora. Ô, doutora, e a mulher que faz o autoexame, que começa a se tocar, que encontra alguma anomalia nos seus seios e fica preocupada e deve procurar a unidade básica de saúde, claro, principalmente. A partir de que idade, doutora, a mulher já deve fazer os exames preventivos do câncer de mama? Bom, o rastreio para o câncer de mama, existem orientações diferentes no Brasil. As sociedades brasileiras de mastologia e outras sociedades associadas à saúde da mulher recomendam que o rastreio se inicie aos 40 anos de idade para a população geral e aos 30 anos para as mulheres de alto risco, que eu vou dizer já já quais são as mulheres desse grupo. Mas o Ministério da Saúde orienta que a gente faça o rastreio entre os 50 e os 69 anos de idade, a cada 2 anos, através da mamografia, ou com início aos 40, né, para aquelas que são do grupo de alto risco. No alto risco estão aquelas mulheres que têm parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama antes dos 45 anos de idade, e aí entra mãe, irmã e filha. Então, para essas mulheres, a gente tem que começar a investigar antes, pelo fato de ter o caráter genético e hereditário também. Então, a gente tem que se atentar. Geralmente, o que é o ideal? Que a mulher converse com o seu médico, com a sua enfermeira, para definir qual vai ser o momento de iniciar esse rastreio. Se ela tiver alguma alteração na mama, a gente pode fazer um exame fora da faixa etária para investigar, para tranquilizar essa mulher, e a depender da alteração que ela tenha na mama e da faixa etária, a gente vai definir se vai fazer ultrassom ou a mamografia ou algum outro exame. Perfeito, doutora. A doutora, a senhora falou agora no final, né, se a mulher vai fazer mamografia ou ultrassom. Doutora, qual a diferença entre a mamografia e a ultrassom mamário? Há uma diferença? Quando é que a paciente deve fazer uma e quando é que ela deve fazer a outra? Bom, isso é muito interessante porque a mamografia é um exame que para algumas mulheres ele é mais desconfortável, né? Pelo fato de ter que pressionar um pouco a mama, então mulheres que têm a mama mais volumosa podem sentir um desconforto maior, mas é um exame fundamental. Ah, mas eu quero fazer só ultrassom, é bacana? Não. E aí eu vou te explicar por quê. A mamografia, ela identifica alterações muito iniciais no processo de câncer de mama que o ultrassom não consegue captar no início. Então, a mamografia é uma radiografia, né, uma espécie de raio-x da mama, e ela identifica essas alterações bem no início, por isso que ela é o exame de rastreio. Enquanto o ultrassom, a gente consegue visualizar melhor cistos, nódulos, e às vezes ele é feito para poder comparar, então a gente vê alguma alteração na mamografia e depois a paciente faz o ultrassom.
quem tem o costume de fazer anualmente, vê que no laudo aparece lá no final assim, BIRADS 0, 1, 2, né? E quando vem o BIRADS 0, que significa que o exame não foi conclusivo, aí essa mulher deve obrigatoriamente fazer ultrassom da mama para concluir a investigação. Então, são exames diferentes para triar e que são complementares na investigação de alguma alteração da mama. Doutora, só para facilitar, né, principalmente para as agentes comunitárias de saúde e agentes de combate de epidemias, que está nessa faixa etária preconizada pelo Ministério, que deve fazer esses exames. A gente pode associar a mamografia com ultrassom mamário, associar com o exame o eco e o eletro, de um paciente que faz o exame do coração, é muita semelhança, né? Que um é mais profundo, eu acho que é essa a linguagem, mais do que o outro. É isso, doutora? Sim, é isso. E que são diferentes, né? A sua comparação foi perfeita, porque, por exemplo, o paciente que ele está com uma queixa de que o coração está acelerado, se ele tem, por exemplo, uma arritmia, um distúrbio de condução, ele precisa fazer o eletro. E aí não adianta ele ir com aquela ideia de assim, eu vou fazer o eco porque o eco é mais profundo, porque o eco não é feito para isso. Então, cada exame é para mostrar uma coisa. Se o paciente tiver um problema de condução do coração, ele deve fazer o eletro, porque é esse exame que vai mostrar. Já se for um problema de alteração da estrutura, da anatomia do coração, o eco é o mais interessante. Então, são exames que se complementam, mas que deve ser feito nessa prioridade. Então, primeiro a mamografia, depois o ultrassom, a depender da faixa etária da mulher e da indicação, porque mulheres com muito jovens também podem não se beneficiar da mamografia. Então, até os 25 anos de idade, a gente usa preferencialmente o ultrassom pelo fato de ser uma mama mais jovem, com mais tecido glandular e pouca gordura. Perfeito, doutora. Doutora, eu iria até te perguntar agora, né, além disso que a senhora falou, quando é que a ultrassom da mama é indicado, mas eu acredito que a senhora já falou ou tem mais algo a complementar? Bom, é isso, né? Se tiver alguma dúvida, depois você pode passar, a gente responde também. Mas basicamente a gente usa a mamografia para iniciar a investigação, pelo fato dela detectar de forma mais precoce as alterações. Então, uma mulher que ela decida fazer o rastreio dela só com ultrassonografia, ela corre o risco de, se tiver uma situação de câncer de mama, ela vir a descobrir mais tardiamente do que aquela mulher que faz a mamografia, que a mamografia vai pegar lá no comecinho e o ultrassom vem para complementar esse exame. Ou no caso de mulheres mais jovens, ou até para acompanhar doenças benignas da mama, né? Porque uma mulher ali na faixa dos seus 25 anos pode fazer o autoexame, observar algum nódulo e ser um nódulo benigno. E aí a gente pode ficar fazendo o acompanhamento desse nódulo através do ultrassom também. Perfeito, doutora. Doutora, para a gente encerrar, antes de fazer a última pergunta, né, para não se prolongar tanto, né, mais uma vez agradecer pela oportunidade, né, hoje a senhora recebendo a sua mãe em casa e aceitou o convite em bater esse papo conosco sobre o Outubro Rosa. Doutora, não sei se a senhora conhece o Instituto Protea, que faz um trabalho muito bonito aqui no Brasil. Ele, segundo o Instituto Protea, né, que é uma organização não governamental que ajuda muitos pacientes que fazem tratamento de câncer. Por exemplo, ele custeia cirurgias, exames, consulta, radioterapias, quimioterapias, voltada exclusivamente para todos os pacientes que fazem tratamento de câncer de mama, principalmente para as mulheres de baixa renda. Aí, doutora, eu analisando algumas informações do Instituto, segundo o Instituto Protea, eles utilizam informações do próprio Instituto Nacional de Câncer e relata que uma a cada 8 mulheres no mundo terá câncer de mama. Vou repetir, uma a cada 8 mulheres no mundo terá câncer de mama. 66 mil brasileiras
serão diagnosticadas de câncer de mama este ano de 2022. Uma a cada 4 mulheres com câncer de mama no Brasil perde a vida. São 42 mortes por dia. Olha como é assustador, doutora Tiene. Uma a cada 4 mulheres com câncer de mama no Brasil perde a vida, ou seja, 42 mortes por dia. E por fim, das mulheres aqui no Brasil, 75% de toda a população brasileira não tem plano de saúde e depende exclusivamente de nosso SUS, doutora Tiene. Diante disso, doutora Tiene, e associando com a prática de nosso trabalho, de nós, agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, e pela experiência que a senhora tem na saúde da família, atuando na unidade básica de saúde dos territórios familiares, a senhora acha que nós poderíamos fazer mais e melhor? Qual é a opinião da senhora com relação ao papel do agente comunitário de saúde e do agente de endemias no que diz respeito à campanha de prevenção ao câncer de mama, visando diagnosticar precocemente o câncer o câncer de mama? E o câncer de colo de útero também, né, doutora? Sim, sim. Andam juntos, né? A gente fala de um e capta para o outro também. Bom, Paulo, o que eu vou dizer que agora, eu já disse a você pessoalmente, né? A gente trabalhava juntos nessa luta, então, fazer SUS é fazer educação em saúde, não tem outro caminho. Isso que você está se propondo a fazer aqui no seu canal e que você faz na unidade básica, porque eu presenciava nas salas de espera, é fundamental. E o agente comunitário de saúde, o agente de endemias, está na casa da pessoa, né? Ali no seu espaço mais íntimo, convivendo com as pessoas, informando, combatendo as fake news. Verdade. Né? Então, essa mulher que às vezes está lá com receio, porque ouviu falar que o exame pode fazer algum mal, pode machucar. Então, vocês estão lá dentro para poder desmistificar isso, para fazer o elo entre o paciente e a assistência dentro da unidade ou dentro do hospital, educando essa população e não desistindo. Porque enquanto a oportunidade de consulta, que eu falo sobre a importância dos exames, do autocuidado, ela é uma no mês ou uma ali a cada 2 meses, vocês estão toda semana, todo mês ali na casa das pessoas sem desistir. Então, quantas vezes eu já ouvi do agente de saúde assim, doutora, tem 10 anos que eu chamo essa mulher para fazer a sua citologia, a sua mamografia, ela não vem. E aí, quando ela vem para consulta, eu tento chamar, mas você está lá, sem desistir. E ela já, quando ela te vê, ela já fala, ah, lá vem ele. É verdade. Fala de novo comigo, me chamar para citologia, para mamografia. Então, isso é muito bonito, né, assim, na saúde, no SUS, porque no plano de saúde, por exemplo, as pessoas que desfrutam da saúde privada, o serviço está lá e você está aqui. Ele não vai até você. Verdade. Parte de você procurar. E no SUS, não. Você está lá todo mês. Dona Maria, vamos lá. Dona Maria, vamos fazer seu exame. Dona Maria, se cuide, né? Então, o papel de vocês é fundamental. Eu tenho muito orgulho de ser uma trabalhadora do SUS, de ser uma defensora do SUS, de ter a oportunidade de conviver com agentes de saúde que realmente estão na luta, que se importam com a vida das pessoas, que têm noção desses números aí que você trouxe agora e que são muito altos. Então, o que eu queria dizer para você, mulher, para deixar assim uma mensagem. Primeiro, não existe isso de você pensar assim, não vai acontecer comigo. Todas nós somos vulneráveis. Fazer exame, fazer o seu preventivo não é procurar doença. A gente está simplesmente captando aquilo que já ia acontecer de qualquer forma em um momento em que você tem a oportunidade de se cuidar e de se curar. Porque quando a gente fala de câncer de mama com diagnóstico precoce, a gente está falando de cura. A gente não está falando só de lenço rosa, de quimioterapia, de radioterapia, a gente está falando de cura real, né? Então, imagine aí você
se deparar com um diagnóstico tão grave, mas ter a possibilidade de ficar 100% curado. É esse o nosso desejo. Quando a gente chama você, mulher, para vir fazer o seu preventivo, mas eu vou procurar doença? Não, você vai procurar a cura, você vai procurar a sua saúde, o seu bem-estar, né? Então, que a gente saiba que a gente está vulnerável, que é uma doença que tem cura e que a gente esteja aberta a se cuidar. Doutora, aí só sabe quem passa pelo momento, né? Tem um ditado que diz: mais bonito do que contar a história é vivê-la. Não é isso? Sim. Por exemplo, às vezes eu tenho 15 anos que atuo, como funcionário, servidor público na área da saúde, e é diferente eu falar, eu fazer promoção em saúde, falar sobre campanha de prevenção a câncer de mama ou outro tipo de câncer, e viver com alguém da família que está passando por esse momento, né? Como a senhora sabe, né, a minha esposa, a mãe dela, passa, né, por essa história, vive essa história, foi diagnosticada com câncer de mama, é, a luta é grande, só sabe quem vive e quem passa, é diferente, né? Quem conta a história é diferente de quem vive a história. É luta para o paciente, é luta para a família e para quem está muito próximo. Então, eu acredito que nós, profissionais de saúde, que veste a roupa, principalmente que defende a bandeira de uma saúde de qualidade, algumas pessoas distinguem, passam o conceito de saúde de qualidade completamente diferente do que realmente é, né? Quando a gente fala de saúde de qualidade, a gente envolve todos aqueles aspectos do determinante e condicionante de saúde. Se um daquele falhar é porque a gente não tem a saúde de qualidade. Doutora, mais uma vez, doutora Tiane Mello, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e quero te dizer que foi uma honra, tá certo? Estar batendo esse papo sobre o Outubro Rosa. E nunca esqueço de quando conheci a senhora pela primeira vez, quando a senhora discursou com a gente lá na nossa sala dos agentes comunitários de saúde. Eu disse até que fim chegou uma médica que fala a minha língua. Tomara que ela não mude, porque se mudar não vai demorar 2 meses aqui no município. Eu senti que realmente a senhora é uma usuária e defensora do SUS. Paulo, muito obrigada pelo convite, a todos os agentes comunitários de saúde, de endemias, a todas as mulheres que nos assistirem. Obrigado por estarem aqui, né, por fazerem parte dessa campanha, dessa rede de apoio, de divulgação. Mulheres, saibam que vocês não estão sozinhas. O diagnóstico de um câncer é um diagnóstico muito difícil, mas ele não é uma sentença. Ele é só um diagnóstico. Então, se for para acontecer esse diagnóstico, ele seja feito na forma mais precoce para que a gente possa cuidar e contar uma história, viver uma história de vitória, né? Então, meu carinho, minha admiração por você, e pelos agentes de saúde que seguem dispostos a fazer um SUS que a gente continue se orgulhando dele. Doutora, como eu tinha dito no início, esse canal ele é feito por agente comunitário de saúde e endemia de todo canto do Brasil. Passamos dos 17 mil inscritos e, para encerrar nossa fala, né, qual mensagem a senhora deixa para os seus conterrâneos, agentes de saúde e agente de endemia daí do estado de Minas Gerais? Um grande abraço, meu carinho, saudade da terrinha mineira, né? Mas muito feliz, muito acolhida aqui também, muito orgulhosa do Nordeste, especialmente nesse momento político que vivemos. Mas o meu beijo carinhoso para todos os companheiros de Minas, que a gente siga na luta. Minas é, de certa forma, referência também, né? Quando a gente fala de atenção básica, de qualidade no Brasil. Então, sigamos juntos, todos nessa luta. Doutora, muito obrigado. Jesus abençoe e até a próxima oportunidade, assim, se Deus nos permitir. Tá bom, doutora? Até a próxima, um Tchau. abraço.